Fernando, Sim. vamos começar? Vamos? Está bem. Então, pronto. Então, é pegar silêncio que a gente vai começar, não é? Ok. Então, como é que conheceu o Alan? Por causa do Black Mirror. Quando a primeira cópia saiu, fez-se uma projeção na Torres para alguns amigos, o Bragança, o Manuel Vicente, o João Bernard, e assim uma série de gente, o António Alçado Batista e o Alexandre O'Neill, que eu conhecia porque tinha trabalhado uma ou duas vezes com ele em publicidade. E o Alexandre disse-me: Fernando, não se importa qual é um amigo? Eu disse: não, com certeza, pá, trago um amigo. E apresentou-me o Alan, e, que eu não conhecia de nome. Ele já era conhecido como autor de músicas, sobretudo para a Amália, e eu, foi assim uma chamada amizade à primeira vista, logo. Primeiro porque ele gostou de facto imenso do filme, e a partir daí passámos a ter uma relação de amizade muito forte, no sentido em que ele me convidou várias vezes para almoçaradas com o Alexandre e com a própria Amália, em estúdio Valentim de Carvalho e outras coisas do género. E um dia ele convidou-me para eu ir assistir a um ensaio de teatro. E eu nem sabia que ele se interessava tanto pelo teatro, que era encenador também de teatro, no Lisbon Players. E foi a primeira vez que eu vi uma peça do Harold Pinter, já não lembro o título da peça, mas ele disse que vais conhecer um grande autor inglês. Estava a começar a ser conhecido, o Harold Pinter. E depois percebi que, para além da música, o Alan era alguém que tinha uma relação com o teatro muito forte e com a direção do teatro, com a direção de atores, em mise-en-scène. E depois fui acompanhando tudo o que ele foi fazendo, e particularmente lembro-me de que aí sim acompanhei praticamente tudo desde o princípio, a encenação que ele fez no Teatro Vilaré, com o Eunice Munhoz, o homem que fazia os versos, não estou em erro. E isso foi um ano em que convivemos muito, até o momento em que eu fui viver mesmo para a casa do Alexandre O'Neill, e aí estava muito com o Alan, e assisti a uma coisa que tive essa sorte, esse privilégio, de ouvir pela primeira vez a música da Gaivota. O O'Neill não estava tão virado como isso para fazer um poema, por razões que tinham a ver com alguma embirração que ele tinha com a Amália, que penso que eram por razões políticas da parte do Alexandre, e não artísticas, porque ele achava que ela era extraordinária, mas não pegava muito bem. Mas ele gostou de tal modo da música, disse: vou-te fazer um poema. E eu assisti em casa do Alexandre ao nascimento da Gaivota, desse poema, que eu depois de resto vim a utilizar num filme meu, um documentário que eu fiz sobre a Algenato, sobre o Tejo, e com fotografia do Augusto Cabrita e do Manuel Costa e Silva. Os dois trabalharam no mesmo filme, e começava exatamente se uma gaivota viesse, trazendo do céu de Lisboa. E ficámos amicíssimos até o momento em que o Alan, por razões políticas, foi preso pela PIDE. Todo o mundo se mexeu, o meio mundo se mexeu. Ele foi para Paris, e eu, nessa altura que ele viveu em Paris, ele dirigia a Calman Levy, uma grande editora, e eu, cada vez que ia a Paris, ia muito a Paris porque trabalhava na televisão. Entretanto, voltei à televisão, seguir ao 25 de Abril, dirigi o segundo canal. Sempre que ia a Paris, telefonava lá, íamos almoçar, conversar, e tenho com ele uma última história absolutamente extraordinária. Penso que foi mesmo a última vez que estive com ele. Em 69 eu estava a fazer um filme com o Nuno Bragança, exatamente, e o Gerard Castellopes, Augusto Cabrita e o Alexandre Gonçalves no som,
e tínhamos alugado uma carruagenzinha, daquelas do Wagon ali, para trazermos a equipa e material e essas coisas. E era a véspera de Natal, e o comboio vinha com milhares de portugueses que vinham passar o Natal. E eu e o Carlos Ferreiro, que era o meu assistente, andávamos pelos corredores, mais o Augusto Cabrita e o Galcio Rock, que também filmava participou nesse documentário, e no meio de um corredor, no meio da balbúrdia de um corredor, onde se faziam sardinhas assadas, chouriços assados e outras coisas, fomos dar com o Alain a conviver com uma série de imigrantes a comer chouriço assado, sardinhas assadas e outras coisas do género. E de vez em quando eu dizia-lhes, vocês, Alain, quando quiseres, vais descansar um bocadinho para o Wagon ali. E foi assim uma coisa muito bonita e muito emocionante. E despedimos e de facto não voltei a vê-lo e fiquei sempre com uma enorme saudade dele. Foi uma pessoa muito especial, que eu recordo sempre. Quando penso no Anil, penso nele e sobretudo penso na sensibilidade, na inteligência e ao mesmo tempo na descrição e até de uma certa timidez dele. E ele tratava-me com tanto carinho que eu acho que merecia, mas ele adorava este filme. Pronto, foi assim. E, Fernando, uma pergunta. Em relação à música da Gaivota, ele normalmente costumava escrever os poemas, escolher os poemas e depois escrever a música, não é? Sim. E desta vez foi o contrário. Foi o contrário. Exatamente. E o Alexandre O'Neill ficou de tal modo doido com a música que disse: ok, eu vou-te fazer um poema. E ele apresentou a primeira música, mas ele queria que fosse o O'Neill. Mas o Alexandre O'Neill era seu amigo antes de... Era, o Alexandre O'Neill era meu amigo, foi através do Alexandre que eu conheci o Alan. E quando o Alexandre O'Neill depois ouviu a Amália cantar Gaivota, porque aqui era a letra dele, a música do Alain e a voz da Amália, ele ficou satisfeito? Gostou? Gostou, até aceitou um dia, depois de muito instado pelo Alain, aceitou um dia um grande jantar aqui numa casa que o Alain era, a Tisha tinha, na Sidónia Paz, e ele conseguiu convencer o O'Neill. Primeiro falou comigo e eu convenci o O'Neill, porque íamos comer umas perdizes enroladas em couve que o Alan dizia que era o máximo, e eram, e aí sim houve uma espécie de paz entre a Amália e o Alexandre, muito organizadas e com muita descrição pelo Alan, que além do mais era um belíssimo diplomata para estas relações humanas. Lembro-me perfeitamente desse jantar. Estávamos vários, estava eu, estava o Fonseca Costa, assim, uma gente amiga, que rodeou o Alexandre, o Fonseca era muito amigo do Alexandre também. Lembro-me perfeitamente que esse foi um jantar inesquecível para mim. E em relação há bocadinho tinham falado da Formiga Bossa Nova. Sim. Tem alguma história? Tenho uma história divertida com a Formiguinha Bossa Nova, porque um dia ele estava, o Alexandre leu a Formiguinha Bossa Nova, disse-me: imagina tu que o Alain escreveu uma Bossa Nova. E eu escrevi uma coisa chamada Formiguinha Bossa Nova. E mais tarde, muito mais tarde, agora quando foi da ECO, só aqui em Lisboa, eu fui convidado para fazer o documentário da criação da Pina Bausch, que ela fez em Portugal, de Mazurca Fogo. E eu assisti a tudo, aos ensaios todos. E o que é curioso é que uma das bailarinas, a mais conhecida da Pina Bausch, Mercedes Panadero, que é espanhola, adorava a Formiguinha Bossa Nova, e isso está no meu documentário. E eles, os bailarinos, atores da Pina, propõem eles muitas vezes coisas à Pina. E ela propôs de Formiguinha Bossa Nova, que está registado no filme que eu fiz sobre o Alexandre O'Neill. Está a Formiguinha Bossa Nova. É o Tomai lá do O'Neill.
Acha que o Alain tinha, porque ele foi preso, não foi? Foi preso e foi expulso. Mas acha que ele tinha alguma motivação? Era política, era ativista político? Ou acha que foi circunstâncias? Ou as amizades que tinha? Eu acho que ele era um ativista político, se queres que diga, só que nós não dávamos por isso. Ele era tão discreto, que a informação que nós temos nessa época é que ele foi preso por PIDE por ligações que tinha com gente, não era do Partido Comunista, era da extrema esquerda mesmo. E toda a gente se mexeu. Eu penso que, inclusivamente, o António Lopes Ribeiro, gente do cinema, e António Lopes Ribeiro, sobretudo, estava ligado ao regime, e finalmente a PIDE. Houve uma intervenção, suponho, do Salazar para deixarem sair, ele era francês, aquelas coisas todas, uma grande família. E ele foi para Paris e foi dirigir a Calvin Levy, tinha a ver com a família dele, e por isso é que cada vez que ia a Paris, Alain, estou aqui e tal, e íamos sempre almoçar juntos, ao jantar, e acabou com aquele famoso jantar do comboio dos imigrantes, e nunca mais ouvi. E o Fernando, tem algum fado assim, um fado preferido dele? Tem algum fado que lhe toca mais? Ou não é por isso? A gaivota toca-me imenso. Acho muita graça à família. Mas, sobretudo, o que eu acho é que ele fez um trabalho absolutamente revolucionário no fado, em Portugal. Eu diria que a grande fase, a última grande fase da Amália se deve inteiramente ao Alain. Era o Alain, com a sua cultura e com a sua sensibilidade, que lhe trouxe os poetas quase todos. E isso foi uma das voltas maiores de fado para Portugal. Isso deve-se a ele. Mas isso, acho que todos nós conhecemos isso. Muito obrigado, Fernando. Obrigado.